Eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu, numa série de vídeos a respeito do passe. Eu já vou passar a palavra para o Dineu de cara, que a gente deixou em aberto a respeito do comportamento daquele que deve receber o passe. Então, aquele que procura a casa espírita para receber um passe, ele pode aproveitar mais ou menos essa infusão fluídica a depender daquilo que faz ou deixa de fazer. Então, podemos listar, Dineu, o que é que faz com que o passe seja mais proveitoso ou menos proveitoso com relação à pessoa que vai receber? Podemos perfeitamente, e eu vou novamente lembrar do Cristo, que é o nosso paradigma. Recordemos da mulher hemorroísa, né, que se aproximou do Cristo com uma fé profunda e tocou a ponta da veste dele. E Jesus disse: senti que uma virtude saiu de mim. Quem me tocou? E daí olhou para ela e ainda disse: a tua fé te curou. Tá? Então é uma vontade profunda de receber aquilo. Isso é o que se chama, digamos assim, Kardec até classifica, digamos, como se fosse uma força aspersora, entende, do fluido. A criatura está com uma disposição tão profunda, uma fé tão profunda, está tão conectada com aquele momento em seu íntimo que ela chama para si. Então daí você tem o médium, você tem o médium passista, né, porque é um intermediário, né, é diferente da mediunidade propriamente dita, né, de psicofonia, psicografia, como nós já falamos, mas nós temos um espírito desencarnado que é o mentor, nós temos o passista ali inoculando com a mente firme para transmitir o melhor para aquela pessoa, e ao mesmo tempo ela está profundamente concentrada e vinculada naquilo, né, com profunda, digamos assim, unção, tá? Essa é a postura, assim, ideal, tá? Agora, quanto ao corpo, tá? Que a pessoa esteja na posição que seja mais confortável, pode estar com anel, sem anel, com relógio, a mão para cima, a mão para baixo, do jeito que for mais confortável para ela ficar mais tranquila. É algo que ocorre espiritualmente, mentalmente, de coração a coração. Você citou a posição mental, né, de crença e de aceitação daquilo que está sendo feito, e eu ainda destacaria, Dineu, aquela ideia de que quanto menos bloqueios mentais você tiver naquele momento, melhor. Por exemplo, com a mente não ali naquele momento, que às vezes a gente vai buscar casa por uma dificuldade qualquer e fica com o pensamento naquilo, às vezes não consegue adentrar o centro espírita e deixar o pensamento ficar livre das ocupações, das preocupações que nos levaram à instituição. Então é normal que daí aquilo fique povoando o pensamento, mas na hora que a gente está recebendo o passe, quanto mais livre desses pensamentos a gente tiver, mais receptivo a gente fica. A outra coisa é quanto menos dúvida ou bloqueios que você fica colocando a respeito, será que está dando certo? Será que de fato mesmo eu estou recebendo passe? Ou fica olhando para o que está acontecendo à sua volta e duvidando do processo e questionando o andamento, o jeito que a pessoa mexe o braço, o jeito que ela se posiciona, o jeito da casa espírita. Quanto menos você ficar atento a esses detalhes que de certa forma os desconcentram, também facilitam. E toda atitude mental que você se proponha a facilitar esse intercâmbio fluídico, que é a mente que participa, mais fácil e mais efetivo vai ser a transfusão fluídica que a gente está comentando até agora. Então, se a movimentação fluídica é dada pela mente, quanto menos a sua mente atrapalhar, mais efetiva ela fica. Então, quanto mais a mente ajudar, que foi o que você falou, melhor, e quanto menos ela atrapalhar, também melhor. Então, se a gente puder dizer assim, qual que é o melhor estado que deve estar a pessoa que vai receber? Um estado de oração. No momento que você, se tiver difícil para você esvaziar a mente, ficar com a mente mais calma, serena e vazia naquele momento, que você faça uma prece, que você tente uma conexão ali com o seu espírito mentor, desejando que o melhor aconteça para você, que ali seja dada a força, né, necessária para o que você está precisando para enfrentar o desafio que a vida vai te colocar, que você peça para Jesus abençoar você, a sua família. Então, de alguma forma, você em estado de oração, diminuindo a quantidade de pensamentos que podem estar atrapalhando. E você lista mais alguma coisa, Dineu? Olha, para ajudar isso, eu costumo falar, quando eu aplico o passe, visualize um Jesus bem lindo sorrindo para você.
entende? É uma forma da pessoa dar uma diminuída, entende? Quando ela fica tentando visualizar Jesus, e Jesus é sempre uma imagem excelente, entende? Porque há todo um arquétipo, um arcabouço que vem junto, entende? É impossível pensar em Jesus sem pensar em Deus, sem pensar em misericórdia, amor, bondade, renúncia, lá. Então é uma coisa que eu falo. Agora, Denis, existem alguns casos que são específicos que parece que o plano espiritual atua, digamos assim, para convencer algumas pessoas de que aquilo é verdade. Eu recordo do caso de uma senhora que foi levada pela filha, digamos assim, mais ou menos na marra, né, para receber o passe numa instituição que tinha um médium que pratica dispõe dessa faculdade de cura, né? E daí ela foi arrastada, né? Com bastante dor, tal, tava tomando até morfina, porque não conseguia lidar mais com a dor dela, a dor que tinha no ombro. E daí a hora que terminou o passe, tipo, eu não acredito que a minha dor passou, né? E daí foi, deixou de ir, foi, deixou daí, até que um dia ela falou pra filha, eu não acredito, tá? É só passe que faz essa minha dor passar. Tem nem morfina faz, mas se eu vou tomar passe, a dor passa, entendeu? A pessoa se convenceu de que tinha alguma coisa, que não era loucura, né? Mas isso realmente exceção, entende? Você deve fazer o seu papel. Tipo, Deus não vai ficar te ajudando na tua revelia sempre, é uma chamada, entende? Se você continuar com essa posição mental. E o Emmanuel, no Consolador, ele fala, né, isso já citou, que a técnica do passe ela ela é tão mais efetiva quanto mais estarem tranquilos, né, o método é que deixa a pessoa com maior confiança, quanto mais confiante você está no método, aquele método é mais efetivo. Então, quando a gente vê esses exemplos que você deu, talvez venham experiências para a pessoa, para que a pessoa se sinta confiante naquele processo. Então, se me perguntarem assim, estar de olho aberto ou estar de olho fechado, eu particularmente me concentro melhor de olho fechado. Mas, se você sentir mais confiança em ficar de olho aberto, o que importa é o que deixa você confiante naquele processo de transferência fluídica. Então, se a gente for pensar o que importa nesse processo como um todo, é esvaziar a mente, confiar em Deus, confiar na tarefa que a casa está te oferecendo e deixar que o processo se dê por conta própria, você vai percebendo os resultados aos poucos. Porque existem casos mesmo em que o resultado não se dá, né? Isso é verdade, né? Você tem uma experiência nesse sentido também, Gino? Veja, Denis, fala-se nas curas de Jesus, mas Jesus não curou todo mundo, tá? Porque ele sabia da lei de causa e efeito, do que dava, tem até um relato, né, mediúnico, eu não sei se é pelo Divaldo, pelo Chico, que agora me escapa, né? Mas no teu caso de uma mulher que Jesus disse que tinha, para ela ele daria o melhor, né? E daí o que foi o melhor? Ela continuou com a enfermidade física, não entendeu, né? Continuou paralítica, se não me engano é Miriam, né? É um episódio do livro A Luz do Mundo, a cura real, o capítulo, é a história de Miriam. Ela estava relatando para uma Patrícia, que era uma moça que acolheu ela em casa, a respeito de Jesus, e ela conta do encontro de Jesus, ela justamente cita isso, que ela procurou para ser curada, e Jesus vira para ela e fala assim, dar-te-ei muito mais, vai em paz, e não curou ela. E daí ela conta que ficou ofendida por um tempo, se incomodou com aquilo, porque que todo mundo menos ela, e o tempo e a vida dela foi mostrando que a melhor coisa que aconteceu para ela foi não ter sido curada, que ele tinha razão. Então acho que é essa citação que ele tinha feito. E no livro Missionários da Luz tem uma outra citação também, vocês podem procurar a respeito de um caso de 10ª vez. Ele vai contar assim, que o André Luiz narra o livro, né, ele, através das mãos abençoadas do Chico Xavier, ele conta essa história. Eles estavam acompanhando um trabalho numa instituição e eles estavam auxiliando o trabalho de passe nessa instituição. E daí ele ouviu um burburinho a respeito ao caso de 10ª vez, ele foi ver do que se tratava. E era um caso de uma pessoa que estava procurando várias vezes a instituição espírita para tomar o passe a respeito de um desconforto que ela tinha na região do baço e do fígado. E eles aplicavam o passe nessa pessoa, ela melhorava, só que ela continuava se comportando muito mal. Ele cita ali no livro que essa pessoa era uma adepta de uma discussão, adepta de uma intriga, que ele gostava mesmo de uma conversa mais acalorada.
e esse comportamento estava desorganizando o corpo perispiritual dele, estava fazendo com que ele tivesse uma doença na iminência de acontecer. E toda vez que ele estava começando a piorar por conta do comportamento rotineiro dele, ele ia na casa, tomava o passe e melhorava. Só que ele não mudava o comportamento. E os espíritos falaram assim, não, então agora vai ser a hora dele, para ele vai ser importante que a doença visite ele. Então eles bloquearam essa transmissão fluídica. Então veja, o médium ali não sabia o que estava acontecendo, estava aplicando o passe nas suas melhores intenções. A pessoa que chegou na casa talvez tenha chegado com a melhor intenção possível, gostaria mesmo de ser curada, acreditando no processo, porque sabia que o processo estava sendo efetivo para ela. Só que o plano espiritual entendeu que aquele momento era o momento dele não receber o fluido salutar, porque para ele era mais importante e melhor para que ele se modificasse, que ele desenvolvesse o processo da doença. E bloquearam essa transferência fluídica. Então, essa ilustração do livro Missionários da Luz, ele dá perfeitamente essa ideia para a gente dessa trilogia necessária para que a transferência fluídica se dê de maneira adequada, que é a pessoa que está recebendo, a pessoa que está aplicando e o plano espiritual no conhecimento das necessidades de cada um, que é o que o Dineu explicou muito bem a respeito de Jesus. Já chegou, algumas pessoas curou, para outras não curou, outros ele curou e ainda falou assim, olha, né, cuidado para não retomar, para que algo pior não te aconteça, e depois ele vai descrever nos livros mediúnicos de pessoas que mantiveram o comportamento e voltaram a adoecer por conta disso. E todo mundo morreu, porque o corpo físico caminha para a destruição, entende? Por mais que você se cure, veja, existe o processo de cura realmente, né? Existem dores que se amenizam, que eram intoleráveis e passam a ser toleráveis ou que passam, né? Existe esse processo de regeneração, não dá para ignorar, mas todo mundo vai morrer. Ah, vai chegar uma hora, entende? Todo mundo que Jesus curou, uma hora desenvolveu uma enfermidade e morreu, porque isso é da natureza. É inerente de a gente ser perecível, né? De não ser perene. Aquela coisa de o corpo, mais hora menos hora, vai findar a energia que recebeu para vivenciar essa encarnação e as coisas vão chegando no fim. Mas de qualquer forma, o que a gente pode deixar de levantado nesse vídeo que está falando a respeito daquele que vai receber o passe na casa espírita, que ele precisa ter um comportamento adequado para que tudo fique bem. Então é como se você fosse tratar, por exemplo, uma doença no médico. O médico chega para você e fala assim, você tem que tomar remédio de tal e tal hora, você tem que abolir a alimentação de tal e tal produto, você tem que fazer atividade física assim, assim, assado, e daí você não faz nada do que ele te orientou e vai acreditar que vai melhorar por causa do quê? Né? Então, se você não faz a tua parte no tratamento, pode ser o melhor médico do mundo. Pode ser a doença mais fácil de ser curada do mundo, mas se você não fizer a tua parte, aquilo não vai ter sucesso. Acho que o passe vai seguindo no mesmo caminho. Então, o passe, essa transmissão fluídica que é dada para que você substitua moléculas doentias por moléculas saudáveis e que você tenha um alento a respeito na tua dor, no teu desconforto, no teu desconforto psíquico, moral, nas questões rotineiras que lhe são apresentadas. Então, toda essa bênção recebida, se a gente não faz também a nossa parte, ela de alguma forma não vai surtir o efeito adequado e você não vai atender aquilo que te levou até a casa espírita para receber o passe. Então, a casa espírita tem o que te oferecer, ela tem o passe para lhe dar, mas a parte daquele que recebe também precisa ser bem executada. Apenas ressaltar, né, que a gente fala em dor, tal, dá a impressão que é uma coisa voltada apenas para o corpo, entende? Órgãos, digamos, corpo, perna, braço, tal, mas ajuda também na tranquilização mental. Muitas doenças, muitos transtornos psíquicos, eles são amenizados, né, através disso. Então é dor física ou moral, né? É um conjunto que pode obter benefícios com essa prática. Então a gente vai encerrar esse assunto, né, do comportamento daquele que vai até a casa espírita procurar o passe e vai deixar o link para a gente iniciar a nossa próxima conversa a respeito de como deve ser o comportamento daquele que se candidata a aplicar o passe, o aplicador de passe. Então eu convido você para ficar conosco, nos prestigiar com a sua companhia no canal Espiritismo e Você. Nosso muito obrigado.